algo que estava na nossa trajetória, na nossa rotina. Dá para desistir de muita coisa. Coisa pequena, desistir de vir um dia ao centro, ou desistir de fazer uma caminhada que a gente prometeu que ia fazer. E existem desistências mais significativas, impactantes na vida, né? Desistência de uma tarefa grande, de uma responsabilidade, talvez de um trabalho. Então, tudo aquilo que a gente deixa de continuar, se a gente for considerar lá no dicionário, é considerado uma desistência. E isso nos faz refletir que essa palavra, né, ou quando a gente escuta, ou quando a gente fala, eu desisti, ou alguém desistiu, fulano desistiu, de qualquer coisa que seja, talvez soe pesado, até com uma pitada de culpa, como se fosse sempre, como regra, alguma coisa ruim. Se desistiu, é porque teve fraqueza, talvez. Se desistiu, é porque não deu conta, não fez o suficiente, talvez tenha uma culpa. E se esse é o seu caso, né, quando fala em desistência ou quando pensa em desistência, se você, na maioria das vezes, associa a algo sempre negativo e sempre relacionado à culpa, a gente reflete na possibilidade de considerar a desistência de um outro ângulo, de uma outra visão, que seja mudança de rota. Sabe? Porque eu desisti de trabalhar lá onde eu trabalhava porque eu queria fazer outra coisa, porque eu queria realizar um sonho, por exemplo. Desistiu de uma oportunidade porque enxergou que aquele não era o caminho no momento. Então, não precisa ter o peso da culpa e aquela responsabilidade negativa de carregar se eu tivesse continuado, teria sido melhor. Talvez não, talvez foi uma mudança de rota, talvez seja uma mudança de rota, de possibilidade importante na nossa trajetória. E Jesus, em uma história até conhecida, que está lá no Evangelho de João, Jesus faz um convite nesse sentido, em uma passagem em que a gente vai considerar as leis lá de 2000 anos atrás, tá, gente? Não vale agora, isso aí ficou para trás, a lei do homem muda sempre, a lei de Deus que permanece. E na lei do homem, lá no tempo de Jesus, quando existia o adultério, principalmente por parte da mulher, essa mulher recebia uma condenação do apedrejamento. Então, mulher adúltera, teve traição lá no casamento, essa mulher é condenada e essa condenação é o apedrejamento. E isso aconteceu enquanto Jesus estava ali com os apóstolos, e aí chegaram para Jesus para apresentar a situação. Ó, é uma mulher casada, adúltera. Então, apedrejamento, né? A lei está mandando, tem que apedrejar. Os apedrejadores já estavam ali, já estava todo mundo pronto. Todo mundo lá de pedra na mão, para começar. E aí falaram com Jesus, falaram, e aí, Jesus, o que faz, né? Jesus continua fazendo o que ele estava fazendo e diz o seguinte: aquele que tiver livre de pecados, atira a primeira pedra. Então, quem vai começar a atirar é aquela pessoa que está limpa, que não errou, que está sem defeito, que está sem pecado. Ninguém atirou. Ninguém atirou. Porque está todo mundo carregando algum erro do passado, e aqui vamos considerar que a gente erra nessa vida, né? Já errou nessa vida,
somos todos imperfeitos. Se perfeitos fôssemos, a gente não precisava estar aqui, né? Estava em outro lugar. Então, ninguém atira, né? Porque ninguém tinha esse pensamento de eu nunca errei. O erro pode ser dessa vida, o erro pode ser de uma outra existência que a gente não lembra, né? O nosso espírito é imortal. Isso quer dizer que a gente já teve outras vidas, outras passagens, mas tem um negócio que chama véu do esquecimento. Então, quando a gente nasce aqui, a gente esquece tudo que ficou para trás, que é uma chance de começar de novo, de começar do zero e de reparar esses erros que aconteceram lá atrás. Mas erros existiram. A gente não sabe o que errou, mas alguma coisa errada a gente fez. Então, na prática, nenhum de nós tem essa possibilidade, né, do julgamento, do atirar a primeira pedra lá que Jesus comentou. Passado, então, esse episódio ali dos apedrejadores, todo mundo vai embora e vai saindo um a um ali, porque ninguém tem coragem de atirar na mulher, porque ninguém está livre do erro. E a mulher fica sozinha com Jesus. E Jesus fala com ela, fala, cadê seus acusadores? Estava cheio de gente aqui, cadê? Ninguém te apedrejou? Ninguém te condenou? E ela responde que não. Então, Jesus rebate, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Esse vá e não peques mais, é isso que nós falamos aqui da mudança de rota, da desistência. É desistir de repetir o erro, é desistir de continuar nas mesmas imperfeições. É claro que não dá para mudar todos os nossos erros rápido, mas se a gente tiver consciência, vontade, e começar aos poucos, refletir no que já erramos, tentar corrigir e evitar de errar de novo, já é um caminho maravilhoso. Então, Jesus faz esse convite para essa mulher a uma mudança de rota, a uma vida diferente. Errou até aqui? Ok, vamos partir do zero? Vamos seguir agora num caminho certo? Você tem essa chance. Ninguém te condenou, também não te condeno, Jesus falou. E a lição serve para nós, né? Como sempre, as lições de Jesus são lições muito antigas, mas muito atuais, que nós conseguimos aplicar em tudo na nossa vida, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos. Então, fica essa reflexão do muda a rota, muda o caminho. Errou? Ok, todo mundo erra, mas não é por isso que a gente vai paralisar. Não é por isso que a gente vai se encher de culpa. Não é por isso que a gente vai chutar o balde de, já errei mesmo? Não, para, segue certo, né? Sempre há tempo de melhora. Até porque, assim, a gente consegue ter uma vida um pouco mais leve, porque a culpa pesa. É difícil carregar essa cruz da culpa. E sentir culpa é importante até que a gente reconheça o erro, até que a gente concorde em mudar a rota. Mas depois que reconheceu o erro, mudou a rota, está tentando seguir um caminho mais certo, não tem motivo para carregar esse peso de culpa. E se a gente alivia essa culpa, a vida fica um pouco mais leve, a vida fica talvez com mais propósito, né? Porque agir por agir, a gente entra no modo automático e vai levando, sem perceber. E a vida é tão rara, né? A vida é tão curta, a gente não sabe nem o dia de amanhã e nem o próximo minuto, não dá para saber. Então, não dá para ficar em um piloto automático sem ter consciência do aqui e agora, sabe? O aqui e agora, gente, ele é poderoso, porque nos permite saber onde eu estou. Se pergunte para você, onde você está? O que você está sentindo?
agora, nessa fase da vida, agora, nesse dia? Isso te faz bem? Isso te machuca? Machuca alguém que está perto? Vale a pena continuar nesse caminho? Se valer, legal. Se não, o que dá para fazer para melhorar? Para eu estar conectada no hoje, no agora, nesse momento aqui no centro, ouvindo uma palestra, se preparando para receber um passe, se preparando para receber um tratamento. A correria rouba tanto da gente, que às vezes a gente está conversando com uma pessoa muito querida, muito importante, muito especial, aí chega uma mensagem no WhatsApp, a gente vai, pega o celular e foca no celular. E a pessoa mais importante da sua vida, uma pessoa muito querida, está ali e você está perdendo minutos com ela que pode fazer falta depois. Conecta no aqui e agora, no que você está fazendo naquele momento. Às vezes a gente perde tempo de descanso, e o descanso é importante, a gente vai falar dele, a gente perde tempo de descanso matando o tempo fazendo nada. Deixa de descansar, deixa de fazer alguma coisa produtiva fazendo nada. Muitas vezes o nada é o celular. Mas tem outras distrações também que nos tiram do aqui e agora, do que a gente precisa fazer naquele momento. De minutos em minutos, a gente perde tempo de vida. Bom, voltar a falar aqui da desistência, né? Existe uma amiga, um amigo da desistência que anda junto, que é o cansaço. Quando o cansaço bate, fica muito mais difícil seguir, porque o corpo cansa, a cabeça cansa, o coração cansa. E aí, nessa hora, vem um esgotamento, falta energia, fica muito difícil seguir naquele propósito, naquele caminho, naquela atividade, naquela situação familiar, porque está cansado. E quando está cansado, é muito fácil desistir. Mas não precisa desistir pelo cansaço. Descansa. Reflete. Se for abrir mão e mudar de rota, que não seja no piloto automático, que seja com consciência, descansado, refletindo sobre, olha, eu vou tomar essa decisão porque eu pensei muito, porque aqui eu acredito que seja o melhor caminho, porque eu me conectei, e aí entramos em um outro patamar, que é a possibilidade do auxílio espiritual nesse momento. Está cansado? Quer desistir? Está com dúvida? Descansa, para, fecha seus olhos, reflete na sua condição de vida, nas pessoas que estão ao seu redor, no cansaço, e por que esse cansaço vem. Presta atenção no que está à sua volta de bom, né? A gente passa batido de tanta coisa, a gente passa batido de um pôr do sol bonito, de uma lua bonita, a gente passa batido de fazer do limão uma limonada e, já que está frio, fazer uma sopa. A gente passa batido de prestar atenção que os filhos estão crescendo ou que os pais estão envelhecendo, porque a gente só vai. Então, descansa, presta atenção, e se tiver que mudar de rota, que não seja pelo cansaço, que seja de coração aberto, de pé no chão, e sempre considerando a lei do bom senso. Sabe aquela balança que a gente vai lá e considera, se eu fizer assim, vai ser bom por isso, mas se eu fizer assado, vai ser ruim por isso. E onde que essa balança pesa mais? O que está pegando, que está pesando essa balança? E o bom senso, com o auxílio espiritual, nos conduz a melhores decisões. Temos também o livre-arbítrio. Temos também o livre-arbítrio em que as nossas decisões de hoje, nós ficamos à vontade para decidir sobre elas, porque a gente pode escolher o que quiser, o caminho que quiser seguir, daquilo que é bom, daquilo que é ruim,
E não tem problema a nossa escolha, mas ela vai retornar. Se a escolha for boa, porque tivemos o livre-arbítrio de escolher, as consequências, a colheita desse plantio vai chegar de forma positiva, vai chegar de forma que acrescenta na nossa vida, vai ser bom para nós no futuro. Mas, se a nossa decisão for ruim, se o nosso plantio for ruim, é nosso direito. Mas é nossa obrigação lidar com a consequência disso no amanhã. Então, o seu eu de hoje, ele pode preparar a vida para o seu eu de amanhã, para o seu eu de daqui 5 anos, de daqui 10 anos. As relações que você tem, a sua conexão com a espiritualidade, as atitudes que você toma, tudo isso soma para o seu eu de amanhã lidar com essa consequência. Se ela vai ser boa, se ela vai ser ruim, se o seu eu do futuro vai ficar feliz e vai falar, naquele dia eu mandei bem, porque agora a situação está mais favorável, 1 ano depois, 5 anos depois. Ou então, de chegar lá no eu do futuro e falar, poxa, podia ter escolhido melhor. Então, por isso que é tão importante descansar, refletir e ter o auxílio espiritual por meio da oração, por meio da leitura do Evangelho, para a gente achar a porta certa que tem que passar naquele momento. Então, a vida precisa de pausas e, antes de desistir, descansa, reflete para seguir no melhor caminho. A persistência, ela é o contrário desse negócio de desistir, né? A persistência é quando a gente fala, aqui eu vou seguir nesse caminho, aconteça o que acontecer, eu estou seguindo nesse caminho. E isso pode ser muito bom, porque quando a gente persiste em algo que é bom, que vai trazer bons frutos, é muito importante. Mas tem que estar persistindo pelo motivo certo, no caminho certo, não é verdade? Senão a gente chega mais rápido em algo que é ruim. Por isso que é tão importante ter consciência daquilo que está sendo feito, seguir aquilo que a nossa intuição, a nossa consciência nos diz. A nossa consciência é uma ligação direta com Deus, ela não falha. Ela não falha. E ela sempre nos avisa daquilo que é certo, daquilo que é errado e qual que é o melhor caminho. Às vezes também a gente desiste quando está quase chegando, né? Lutou tanto, estava quase lá. O famoso morreu na praia. Faltava tão pouco. Por isso, se fortaleça, se conecte com Deus, para que a gente não tenha, né, essas passagens aí de uma desistência pelo cansaço, quando a tarefa está quase concluída. Outro ponto. Falei que a gente tem livre-arbítrio, possibilidade de escolha, que a gente colhe aquilo que planta, que a gente pode mudar de rota, que não precisa se sentir culpado quando decidir mudar, desde que mude com consciência, com orientação ali, né? E sabedoria que está em um caminho certo. Mas tem exceção, que são os nossos compromissos espirituais. Desses compromissos espirituais, ou seja, compromisso que a gente fez lá no plano espiritual, antes de nascer, que a gente falou assim, eu vou nascer para isso, para resolver isso daqui, para corrigir esse problema. Essa é a tarefa, essa é a missão. Essa tarefa, cada um tem a sua. Ela é igual senha do banco, individual e intransferível. Não dá para mexer. Dá para desistir dela agora? Até que dá. Mas ela não deixa de ser de cada um.
Porque aí, em uma outra oportunidade, em um outro momento dessa vida, ou numa vida futura, ou um pouquinho mais tarde, esse compromisso vai voltar. Porque ele tem que ser executado daquela maneira por aquela pessoa. Não dá para mexer nesse. Então, esses aí, dá para adiar, mas não dá para falar, não vou fazer, não vou cumprir. Porque são nossos compromissos, justamente consequência daquilo que nós já fizemos em outro momento. Intransferível, indispensável. Eles são um degrau no nosso desenvolvimento, um degrau a mais para a gente seguir rumo aí, né, a sermos pessoas melhores, com mais entendimento, né, com mais amor no coração, com menos orgulho, com menos egoísmo. O caminho é longo, mas esses compromissos fortes são um degrau muito importante nessa trajetória de melhora, que nós estamos aqui para isso também, né, para ser um pouquinho melhor todo dia, e no final disso tudo, a gente pensar que fez, né, seguiu e finalizou ali aquela tarefa. A desistência pode ser de algo banal, mas existe a desistência da vida, que é uma coisa muito importante. É o que nós temos de mais valioso. Deus nos dá a possibilidade de viver. Deus, quando convém, pela história de cada um, encerra essa etapa, né? E não cabe a nós interferir nesse roteiro. Mas quando algo assim acontece, uma desistência de vida acontece, não é pela desistência da vida em si, mas de uma bagagem pesada demais, de um fardo pesado demais, e aquela pessoa ela quer se livrar do problema, não da vida. Por isso, a importância do auxílio espiritual, do auxílio de quem está perto, dessas pausas que a gente comentou, né, para aquilo não ir acumulando, ficando pesado. Até porque a vida não se encerra nunca. Então, para quem desiste dela, é uma frustração perceber que não acabou, né? A vida continuou ali, aquele problema também continuou ali. E aí, claro que existe o amparo espiritual e todo o socorro em planos maiores, mas o que a gente puder procurar fazer para que isso não aconteça, né, conosco, com o próximo, é de uma importância valiosa. A depressão também induz a desistências até daquilo que é básico, né? O depressivo, às vezes, não quer tomar banho, o depressivo, às vezes, não quer comer, porque a depressão é uma doença. E é uma doença que acontece no corpo, na mente. E como toda doença, a gente precisa de um recurso e de um auxílio espiritual, mas a gente também precisa de um recurso e de um auxílio médico, né? Igual a perna quebrada. Quebrou a perna, tratamento do centro ajuda, acalma, tranquiliza. A gente recupera melhor, recupera mais rápido, mas a gente não deixa de ir lá no hospital, às vezes fazer uma cirurgia, botar uma placa, tomar um remédio, botar um gesso. Então, anda tudo junto. É todo um complemento para a gente conseguir sair de qualquer doença, inclusive da depressão. Porque sempre há solução para qualquer problema. Qualquer problema. Às vezes, nós que não enxergamos, mas a solução existe, ela está acessível, e se a gente se concentra e se conecta com a espiritualidade, fica mais fácil da gente ter olhos para enxergar a solução que já estava ali. Que não é que a solução apareceu, é a gente que consegue enxergar quando está bem. E só para finalizar, vou ler um texto do Emmanuel que fala sobre desistências e sobre recomeços. Se chama Aprender e Recomeçar.
Dizes que não tem condição para as obras de fé porque erraste. Erraste e sofreste. Sofreste e temes a crítica. É possível que ainda lutes contigo mesmo. Entretanto, não recuses o convite do bem que te chama a servir. Esquece e caminha. O trabalho em auxílio aos outros te fará profunda e bela renovação. A bênção do Senhor te sustentará. Se não crê no amparo do alto, observa a lição do sol. O astro do dia, vestido em luz pura e imensa, está sempre reiniciando o próprio trabalho, em cada hemisfério da Terra. Pensemos nisso e aprende a recomeçar. Muito obrigada. Boa noite.